Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou o Antônio Silvão Oliveira, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Químico, presidente do Sindicato dos Químicos de Guarulhos, um dos vice-presidentes da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo e também da Central Sindical Força Sindical. Eu quero dar aqui a minha opinião. Nós estamos num momento de muito debate, muita polêmica. Fim do turno 6 por 1, fim do turno da jornada de trabalho 6 por 1, ou seja, trabalhar de segunda a sábado e folgar os domingos. É lógico que se você for analisar 6 dias de trabalho e um dia de descanso, é um contrassenso tremendo, né? A gente precisa melhorar, a gente precisa avançar, a gente precisa criar condições e meios para que o trabalhador possa ter mais convívio familiar, tá certo? E também possa ter o trabalho. Nós precisamos encontrar esse termo, esse meio termo. É fato que muitas pessoas que estão falando do 6 por 1 não sabem nem o que é isso, não sabem nem o que significa, não sabem nem como que isso na realidade traz resultado ou não para os negócios. E são diversos. Você tem o comércio, o serviço, a indústria, a lavoura. Você tem a parte do servidor público. Você tem os servidores públicos mais beneficiados, que são os senhores e senhoras parlamentares, desde as câmaras municipais, prefeitura, governo do estado, assembleias, Congresso Nacional e toda a estrutura do judiciário, tá certo? Que também faz parte dessa reflexão. Será que todo esse povo tem compromisso com a melhora da qualidade de vida do povo brasileiro? Vocês acham que todas essas pessoas que decidem como será a nossa vida amanhã, elas têm compromisso? Elas sabem do que falam? Ou elas usam simplesmente estatísticas para falar em nome do povo brasileiro? É um absurdo a celeuma que está se dando nas últimas 2 semanas, cortes de gastos por parte do governo federal, que tem que ser estendido para o judiciário, para os estados, município, para o legislativo. Agora, pessoal, não dá para a gente aceitar o país de joelho. Nós estamos com as autoridades desse país de joelho para o sistema financeiro. Joelho. Daqui um pouco eles vão bater o rosto no chão para o sistema financeiro. É inadmissível dizer que o Banco Central ele tem que ter autonomia para saquear o povo brasileiro. Porque quando você onera o Estado, quando você onera o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, você está tirando da boca das crianças, você está tirando o remédio que tinha que estar no posto de saúde, você está tirando a condição de manutenção da malha viária para diminuir os acidentes. Você está tirando da saúde que precisa funcionar nas horas de necessidade. Porque achar que democracia é deixar o Banco Central elevar uma Selic para 11,25 e dizer que essa é a política do mercado, só no Brasil. E passa governo, seja de direita, esquerda, de centro, estão todos de joelhos no chão para meia dúzia de banqueiros que saqueiam esse país diariamente. Porque toda essa celeuma vai mexer no seguro-desemprego, vai mexer na conta do FGTS, vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro da educação. Por que não diminui os juros bancários? Por que não diminui a Selic, que é a base de cálculo para pagamento dos juros que o governo está comprometendo? Mais de 50% da receita do país
está indo para a mão do sistema financeiro. E aí não adianta o presidente da República ficar fazendo discurso, dizendo que ele está envergonhado, que ele está chateado, que ele não consegue governar desse jeito. Está aí. Ele defendeu tanto o novo presidente do Banco Central. E cadê, Lula? Cadê o seu indicado? O que ele está fazendo? O que ele falou? Simplesmente ele sentou à mesa com os banqueiros para continuar fazendo, e olha lá se não fizer pior, hein? Porque esse 11,25 foi com a benção dele. Esse aumento da Selic agora, que vinha numa curva decrescente, é da benção dele. E eles que são os papas da economia. Só que a capacidade deles só é colocada em prática para prejudicar a nação e beneficiar os banqueiros. Agora, muito estranha. O governo federal, o presidente da República, fala muito de que precisa mexer, precisa mudar, precisa desacelerar os juros. O que você está fazendo, presidente, com relação ao Banco Central, o BNDES e a Caixa Econômica? Quais são os resultados operacionais que essas instituições estão acumulando, que estão usando a mesma política dos bancos privados, de saquear o povo? Um trabalhador que está lá com o dinheiro dele na Caixa Econômica, por conta da conta do FGTS, que é exclusividade da Caixa Econômica, quanto que a Caixa remunera esse trabalhador pelo dinheiro dele? Migalha. Esse mesmo trabalhador vai pedir um empréstimo na Caixa Econômica e muitos dele é negado, porque diz que eles estão com o nome sujo. Porra, é uma brincadeira. O cara tem uma conta, ele tem crédito e nega. Ah, mas eu sou bonzinho, vou te emprestar a 4% ao mês. E cadê o governo federal? Que é quem manda, é quem nomeia, é quem põe e quem tira, é quem determina. Simplesmente cara de paisagem. Tá vendo que os bancos oficiais estão saqueando o trabalhador e a trabalhadora e nada fazem, só discursa. Então, eu só quero dizer o seguinte, nós estamos numa grande discussão com relação às jornadas de trabalho. É importante. Nós temos exemplos claros. Nós falamos pouco, mas fizemos a nossa parte. Já há alguns anos, nos deparamos com essa pauta, fomos à mesa de negociação, conversamos com o setor patronal e no estado de São Paulo, os trabalhadores das indústrias farmacêuticas já trabalham 40 horas semanais. E essa redução de 44 para 40 não quebrou nenhuma empresa, não levou nenhuma empresa à falência. Pelo contrário, nós temos exemplos claros de melhoria da produtividade. Agora, o que leva o trabalhador à falência, ao endividamento, é o imposto de renda, Lula, que você falou que ia isentar os trabalhadores que ganham até R$5.000. E aí? O que você tem a dizer? Porque você está desonerando vários setores da economia que diziam que iam empregar e que não estão empregando. Ninguém fiscaliza. Você falou que ia colocar para funcionar o Ministério do Trabalho, para a gente ter uma melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho. Não fez nada. O Ministério do Trabalho, o ministro pode até ter vontade, mas ele precisa ter condições de trabalho. Você pede uma mesa de entendimento, você pede uma fiscalização, e eu dou como exemplo aqui em Guarulhos, um trabalhador perdeu as duas pernas, e o Ministério do Trabalho foi, constatou que a máquina tinha sido feito estrategicamente uma falha na instalação e não interditou o equipamento. Não interditou. Como é que a gente muda esse quadro? Um Ministério do Trabalho que só tem um ministério, não tem estrutura para funcionar. Não tem estrutura para funcionar. Sabe por quê? Porque o setor empresarial são poucas empresas que estão preocupadas com o bem-estar, com a qualidade de vida
e que tem responsabilidade com o ambiente de trabalho. A maioria não tem. E vocês sabem disso e não fazem nada. O Ministério do Trabalho era o primeiro a ser reestruturado. Mas você acha que a Simone Tebet vai concordar? Você acha que o MDB vai concordar, Lula? Você acha que os partidos que hoje estão na sua base vão concordar? Então, meu amigo, quem mais poderia te ajudar nessa retomada, você está deixando de lado, que é a estrutura sindical. O que você chama de democracia com os movimentos sociais, eu digo, isso é diálogo, mas não é democracia. Democracia é você ouvir e resolver. Você ouve dos movimentos sociais, do movimento sindical, mas você não compra a briga, cara. É lamentável. Eu falo como presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos. E falo para você, trabalhador e trabalhadora. Essa discussão da redução dos dias de trabalho é necessária. Nós vivemos, e não tem mais esse negócio dessa ou aquela região. Eu tenho andado por aí, em vários estados. Hoje o tempo que o trabalhador leva para se locomover, até na área rural, é grande. Nós tínhamos na área rural uma sensibilidade maior, que era a hora itinere, que alguém a serviço dos grandes latifundiários foram lá e desobrigaram. A agilidade, capacidade, a competência das estruturas sindicais que representam esses trabalhadores, da indústria e do campo, que estão localizados nessas áreas, tiveram a habilidade de fazer com que aquilo que era hora itinere virasse um benefício que pudesse manter a remuneração do trabalhador. Se fosse deixar pelo Congresso e pela presidência, pelo governo federal, a gente teria simplesmente perdido. Hoje, são vários acordos que nós já temos nas áreas urbanas. Como falei, os farmacêuticos do Estado de São Paulo, que negociaram direto, sem interferência do Congresso, do presidente da Presidência da República, do Ministério do Trabalho, negociação na mesa, com quem conhece, com quem vive o dia a dia. Agora vocês, de forma estratégica, Congresso e governo, com apoio do Judiciário, ao invés de dar condições e meios para que os sindicatos estejam fortalecidos para a negociação, vocês têm buscado neutralizar a presença dos sindicatos. Vocês têm buscado fortalecer o peso do capital na negociação capital e trabalho. É isso que vocês têm feito. Vocês têm favorecido. Empresas que têm péssima relação sindical e que o BNDES abre as portas e coloca trilhões à disposição. Essa é a contribuição do governo democrático para o fortalecimento da estrutura sindical e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Então, deixa de balela. Haja como um governante comprometido com a causa dos menos favorecidos. Coloca dentro da estrutura do Banco Central alguém que tenha compromisso com esse país, não com os bancos. Porque você está trocando o nome, mas o modelo é o mesmo. O país continua de joelhos diante do sistema financeiro. E quem vai pagar a conta são os miseráveis que estão fazendo uma refeição por dia. A gente reclamou muito da China, da Índia, que falta comida, falta saúde, falta tudo. No Brasil não está diferente não, cara. Só que vocês não deixam divulgar a realidade. Nós temos regiões, lugares, bairros. Eu estou falando aqui de Guarulhos, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, próximo à Grande São Paulo. Uma receita maravilhosa. Nós temos pessoas aqui que estão morando embaixo de lona, que faz uma refeição por dia. Quando algum agente social, algumas instituições que atuam no país, no município, consegue levar uma quentinha para a pessoa fazer uma refeição. Não é o poder público, nem municipal, nem estadual, nem federal. Agora vocês ficam fazendo um grande carnaval com os imigrantes que estão chegando e estão ficando no aeroporto. Vocês estão indo para a imprensa internacional dizer que o governo está assistindo. É verdade, vocês estão atendendo melhor. Eu não sou contra.
Não sou contra. Mas vocês estão atendendo melhor os imigrantes que estão chegando no país do que os brasileiros que ajudaram e ajudam a construir essa nação. Eu acho que tem alguma coisa errada. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que dê sabedoria a vocês que têm poder. Essa luta da jornada semanal é uma pauta que o movimento sindical tem capacidade para tratar isso de uma forma correta, justa e equilibrada. Correta, justa e equilibrada. Um dos problemas mais sérios que a gente tem, e que vocês que são os governantes poderiam rapidamente fazer e não fazem, é o tempo que o trabalhador leva no deslocamento. O tempo que o trabalhador leva no deslocamento. Ele tem um impacto enorme. Hoje nós temos acordos 33, 44, que são dias que você estica um pouco a jornada diária e ele trabalha menos dias e descansa mais dias. Só com isso você já reduz em quase 30% a jornada de trabalho. Porque ao invés do cara ir 6 dias para a fábrica, ou 5 dias, ele vai 3 ou 4 e descansa 3. Só a compensação que ele tem por não estar exposto ao trânsito, principalmente nas áreas urbanas, já ajuda. Agora, quem tem capacidade, conhecimento e competência para tratar dessa matéria é o movimento sindical. Agora, quem deveria fazer algo para melhorar tudo era o governo federal. Autonomia do Banco Central, legal, maravilha. Maravilha para o discurso e para os banqueiros. Porque quem manda no Banco Central são os banqueiros. Não tem autonomia nenhuma. O Banco Central cumpre a agenda dos banqueiros. Está na hora do Banco Central se integrar ao governo e servir o país, não servir os banqueiros. Que Deus nos abençoe e nos proteja.